Os materiais que nós vamos utilizar para fazer esta peça são linha 100% algodão na cor vermelha, na cor verde, na cor branca e na cor salmão, como se fosse uma cor da pele, essa cor bem clarinha, para fazer o rostinho do Papai Noel. Nós vamos precisar de linha também preta, só sobras de linha na cor preta. Todas essas linhas são 100% algodão. Nós vamos utilizar uma toalhinha que mede 44 centímetros de largura na parte de baixo. Então, nós já vamos utilizar com tema de Natal, mas você pode utilizar toalha branca, não tem problema. Você vai precisar também de agulhas de crochê número 2 ou a 1,5 milímetros. E você vai precisar de uma agulhinha de tapeçaria que dê para você trabalhar neste fio que nós vamos fazer o nosso trabalho, para depois terminar o acabamento do rostinho do Papai Noel. Então, estes são os materiais que nós vamos utilizar para fazer este trabalhinho. Ó. Linha branca, 100% algodão. Então, esses são todos os materiais que você vai precisar para fazer este barradinho de Natal. Para nós começarmos a fazer o nosso barradinho de Natal, primeiramente nós vamos fazer o Papai Noel. Então, você vai pegar o fio na cor salmão, um fiozinho rosinha mais clarinho para a cor da pele, que vai ser o rostinho do Papai Noel. E você vai fazer o anel mágico para começar, porque o rostinho ele tem que ficar totalmente fechado. Então, você vai colocar o fio para frente da sua mão dessa forma. Você vai dar uma voltinha com o fio do novelo e vai segurar os dois fios na parte de cima, tirando o dedo médio de dentro do círculo. Você vai segurar dessa forma e vai fazer uma correntinha para prender com o fio do novelo. Então, nós temos uma aulinha ensinando só como se faz o anel mágico. Se você tiver dúvidas, você pode assistir essa aulinha. Feita a correntinha para prender, agora você vai fazer 6 pontos baixos dentro desse círculo, pegando os dois fios juntos. Então, você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos, ó, desse jeito. Em seguida, você vai pegar aquele fiozinho do início e você vai puxar dessa forma, ó, para você fechar o círculo de correntinhas, o círculo ali do ponto baixo. Fechado o círculo, agora você pode fechar a carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que você fez. Então, você puxa com o fio do novelo e fecha o círculo com ponto baixíssimo. E agora você pode apertar um pouquinho mais o círculo para ele fechar bem. Então, veja que o miolinho do círculo ele fica totalmente fechado. Na próxima carreira, nós vamos dobrar a quantidade de pontos. Então, de 6, nós vamos passar para 12. Para isso, você vai subir 2 correntinhas, que já equivalem a um ponto baixo. E você vai fazer mais um ponto baixo nessa mesma base onde você subiu as 2 correntinhas. Em seguida, você vai trabalhar 2 pontos baixos em cada ponto da base. Então, aqui no próximo ponto, você trabalha 2 pontos baixos. No seguinte, a mesma coisa. E assim você vai trabalhando 2 pontos baixos em cada pontinho baixo da base, até o final da carreira. Quando você fizer os 2 últimos pontos, o seu círculo vai ficar assim. Você vai agora fechar com um ponto baixíssimo na segunda correntinha daquelas 2 que você subiu no início. Então, na segunda, você fecha a carreira com ponto baixíssimo. Na próxima carreira, você vai trabalhar da seguinte forma. Você vai subir 2 correntinhas. Você vai fazer mais um ponto baixo no próximo ponto da base.
E no ponto seguinte, você faz 2 pontos baixos. 1, 2. Novamente, você trabalha 2 pontos baixos, um em cada ponto de base. E no terceiro, você faz o aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto. Então, a sequência para essa carreira vai ser assim: 2 pontos baixos, um aumento. Você vai trabalhar agora dessa forma ao redor de toda a carreira. Depois que você trabalhar essa terceira carreira, você vai fechar com um ponto baixíssimo a sua carreira. E agora você vai trocar de cor. Então, essa parte aqui a gente já pode arrematar, que é a parte do rostinho do Papai Noel. Então, a gente arremata. E nós vamos começar a trabalhar agora com o fio branco. Então, aqui a gente esconde o fiozinho do arremate por uns 4 pontos, acabando para o lado avesso. E agora nós vamos pegar o fio branco e vamos fazer o restante. Então, você vai emendar o fio, você coloca a agulha, introduz a agulha em qualquer pontinho do seu trabalho e você vai puxar o fio branco desse jeito, ó. Puxou uma laçadinha, você faz 2 correntinhas para subir. E já prendendo aquele fiozinho branco do início, você vai trabalhar mais um ponto baixo no próximo ponto de base. E no seguinte você faz um aumento. São 2 pontos baixos no mesmo ponto. Ó. Nós vamos trabalhar 3 carreiras com o fio branco. E todas as 3 nós vamos trabalhar dessa forma: 2 pontos, um aumento, 2 pontos, um aumento. Então, novamente a sequência: um ponto baixo no próximo ponto, outro ponto baixo no ponto de base seguinte, e no terceiro você faz o aumento, que são 2 pontos baixos trabalhados no mesmo ponto da base. Então, você vai trabalhar esta carreira e você vai trabalhar mais 2 carreiras da mesma forma. Ela vai ficando assim. Terminadas as 3 carreiras da parte branca, ó, ele vai ficar assim. Agora você arremata essa parte. Lembrando que todas as carreiras elas são fechadas com um ponto baixíssimo, conforme nós ensinamos aqui na parte do rostinho. Então, você arremata agora, esconde o fio do arremate por alguns pontos. E em seguida, nós vamos trabalhar o chapeuzinho do Papai Noel. Então, aqui você esconde por uns 4 pontos. Ó, você pode cortar os fios do início de carreira. E agora nós vamos fazer o chapeuzinho do Papai Noel. Para nós fazermos o chapeuzinho do Papai Noel, você vai introduzir a agulha em qualquer ponto de base da parte branca. Você vai pegar o fio vermelho e você vai puxar uma laçadinha aqui para cima, para a parte da frente. Puxada a laçadinha, você faz só uma correntinha para subir. Você vai fazer, contando com essa correntinha, 11 pontos baixos no total. Então, nós já fizemos um ponto, nós vamos fazer mais 10 pontos baixos, um em cada ponto da base, prendendo aquele fiozinho do início. Então, você vai fazer aqui 11 pontos baixos no total. Nós já temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sempre prendendo o fiozinho do início. 8, 9, 10, 11, e a primeira carreira ela vai ficar assim. Agora nós vamos começar a fazer as diminuições para formar o chapeuzinho, para formar a ponta do chapéu. Então, a primeira carreira ela fica desse jeito.
nós vamos diminuir 2 pontos em cada carreira. Então, para a gente fazer essa diminuição, você vai virar o trabalho para o lado avesso e você não sobe 2 correntinhas para começar a carreira. Você já faz o primeiro ponto no segundo ponto da sua carreira. Então, aqui você não sobe correntinhas, você vai para o segundo ponto da base e você faz um ponto baixo. Agora você trabalha normalmente o segundo ponto baixo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo e o 9º ponto baixo. Então, aqui você já tem 9 pontos. O último você deixa sem fazer. Agora, você vira o trabalho para o lado direito. A mesma coisa, no início da carreira você vai trabalhar direto no segundo ponto. Então, você vai para o segundo ponto e trabalha o primeiro ponto baixo. Trabalhamos aqui o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o 7º ponto. Ó, sempre deixamos o último sem fazer. Viramos o trabalho para o lado avesso, trabalhamos no segundo ponto o primeiro ponto baixo, em seguida você continua normal trabalhando o segundo, o terceiro, o quarto e o 5º ponto baixo. Novamente, viramos o trabalho para o lado direito, vamos para o segundo ponto da base e trabalhamos o primeiro ponto baixo. Em seguida, o segundo e o terceiro. Então, de 5 nós passamos para 3. Quando você virar para o avesso, para a última carreira, você trabalha apenas um ponto baixo. E assim você já formou o chapéuzinho do Papai Noel. Agora, você arremata essa parte, porque nós temos que fazer a carreira do contorno do chapéuzinho para finalizar ele. Então, você arremata, puxa o fiozinho aqui por um pontinho para a parte da frente e deixa ele aqui à espera. Depois, quando nós fizermos a carreira de contorno, você corta ele totalmente. Então, agora nós vamos fazer a carreirinha de contorno do chapéuzinho do Papai Noel. Para você fazer a carreira de contorno, você vai pegar novamente o fio vermelho. Você vai prender na parte branca, no mesmo ponto que você iniciou o chapéuzinho. Você vai puxar uma laçadinha para frente do trabalho, observe que aqui tem que ser o lado direito para cima, e você vai fazer uma correntinha. Agora, prendendo o fiozinho já do início, você vai fazendo pontos baixos ao redor de todo o seu chapéuzinho, ó. Sempre cuidando para prender aquele fio do início. Você vai contornando com pontos baixos até o outro lado, para não deixar o chapéuzinho tortinho em decorrência das diminuições. Ó. Então, você vai fazendo a carreira de ponto baixo, circula o chapéuzinho até chegar aqui do outro lado, que nós vamos arrematar. Depois que você fizer a carreira de ponto baixo, o último ponto baixo você faz aqui do outro lado, na parte branca, no mesmo pontinho daquele pontinho vermelho da primeira carreira. Então, você prende ali com um ponto baixíssimo. E agora você pode arrematar essa parte. Esse fiozinho do final você esconde por alguns pontinhos que você trabalhou. Acaba para o lado avesso, então nós vamos fazer mais 2 pontinhos aqui para esconder. E agora você pode cortar todos esses fiozinhos de início e final de carreira. Inclusive aquele pontinho que você deixou à espera da pontinha do chapéu, do final. Então, essa parte do Papai Noel ela já está pronta. Agora nós temos que fazer os olhinhos e a boquinha. Para nós fazermos o olhinho do Papai Noel, você vai pegar um pedacinho do fio preto, colocar na sua agulha de tapeçaria,
fazer um nozinho na ponta, ó, para que ela não passe direto no trabalho. Você vai agora colocar a agulha, introduzir a agulha por baixo, na parte do avesso do seu Papai Noel, bem do lado do miolinho, ó, e vai puxar a agulha aqui para cima, ó. Agora você sai com a agulha lá antes da última carreira da parte rosa, então você só passa com o fio sobre uma carreira apenas, ó. Fica desse jeito. Agora, lá por baixo, você volta do outro lado na mesma retinha do primeiro olhinho, ó. Você introduz a agulha ali por baixo. E você sai lá em cima, passando por cima dessa carreirinha do meio da parte do rosto, ó. Então, o olhinho, ele fica desse jeito. Depois que você faz os dois olhinhos, você pode arrematar pela parte de trás. Então, você introduz a agulha por baixo de um pontinho, só da parte de trás do trabalho, puxa o fio e passa a agulha por dentro dessa laçadinha que se forma quando você puxa o fio, ó. Só não puxe muito para não esticar muito o fio, ó. Se você esticar muito, você dá uma puxadinha no fio aqui para frente. Faz mais uma vez a mesma coisa, arremata com dois nozinhos, dois pontinhos, e depois você pode cortar o fio. Agora nós vamos fazer a boquinha do nosso Papai Noel. Para nós fazermos a boquinha do Papai Noel, você vai pegar o fio vermelho, você vai fazer um nozinho na ponta de um pedacinho de fio e nós vamos começar a fazer a boquinha. Então, aqui no miolinho, ó, bem no centrinho, abaixo dele, você introduz a agulha, ó. Ela tem que ficar bem centralizada aqui abaixo desse miolinho, ó. Então, você puxa a agulha lá por baixo e você vai formar um triângulo, ó. Você vai encostar na parte branquinha de um lado e você vai formar uma parte do triângulo. Você volta naquele mesmo ponto do início, introduz a agulha, ó, nesse mesmo pontinho. E você vem do outro lado para formar a outra parte do triângulo. Agora você volta nesse buraquinho que foi o segundo que você fez, introduz a agulha lá por baixo e sai nesse último que você acabou de fazer. Assim você forma o triângulo que é a boquinha do Papai Noel. E aqui pela parte de trás você faz o arremate, passando a agulha por baixo de dois pontinhos, ó, puxando o fio e arrematando. Mais uma vez, ó. Depois que você fizer os dois arremates, os dois pontinhos do arremate, você corta os fios bem pertinho dos nozinhos. E o seu Papai Noel, ele já está pronto. Então, agora nós temos que fazer no total 6 Papais Noéis. Então, nós já temos um, nós vamos fazer aqui mais 5. Depois que você fizer os 6 Papais Noéis, eles vão ficar assim. Então, agora nós vamos deixar esses motivinhos à espera e nós vamos fazer o nosso caseado do pano. Depois vamos começar o barradinho para aplicar os nossos motivinhos Papai Noel. Agora nós vamos então casear todo o nosso pano de prato ou pano de copa com o caseado simples. Então, nós vamos pegar o nosso fio verde. Nós vamos casear começando pela parte da largura de baixo, que é a parte de baixo do pano. Vamos furar o cantinho aqui do nosso pano de prato e vamos puxar o fiozinho aqui para cima. Nós vamos amarrar essa pontinha lá na parte de trás com 2 nozinhos, ó. Então, você vai fazer um nozinho aqui na parte de trás do pano para prender.
e o segundo nozinho. Não aperte muito para não franzir. Feito o nozinho, agora você vai introduzir a agulha no mesmo buraquinho desse primeiro ponto. Você vai puxar o fio do novelo aqui para frente, vai passar a agulha por baixo desse primeiro ponto e vai prender com outra laçadinha. Agora você vai fazer 1, 2, 3 correntinhas. Você vai furar bem na dobrinha do pano de prato, vai puxar uma laçadinha ali por dentro e vai prender com um ponto baixo. Em seguida você vai no mesmo buraquinho do canto, puxa outro fio lá do novelo, uma laçada, prende lá em cima com um ponto baixo. Faz novamente 3 correntinhas. Vem no mesmo buraquinho do ponto anterior, que ainda é o canto, introduz a agulha, puxa o fio do novelo aqui para frente, prende com um ponto baixo. Então, o cantinho do seu pano de prato, ele já está pronto, o cantinho do caseado. Agora, você vai fazer 3 correntinhas, deixar aproximadamente 1 centímetro de distância do ponto anterior, vai furar o pano pela frente, puxar a laçada lá em cima e prender com um ponto baixo. E assim você vai fazendo o caseado simples, ó, até o final da carreira. Lá no finalzinho da largura, nós vamos ensinar você como virar, fazendo o cantinho do caseado, e depois você continua por todo o pano. Então, ele vai ficando assim, ó, faça até o final dessa parte. Depois que você estiver terminando o caseado da parte de baixo, você vai fazer o cantinho novamente. Então, aqui você fez o último ponto do canto, você faz 3 correntinhas e você vai furar essa outra partezinha da dobra do pano, para prender com um ponto baixo essas 3 correntinhas naquele furinho. Agora você volta no mesmo pontinho do canto, puxa o fio que vem do novelo, aqui para a parte de cima, ó, cuidando para não deixar, ó, o fiozinho no lado e sim lá para trás. Você prende lá em cima com um ponto baixo, faz 3 correntinhas novamente e já vem para a lateral do seu pano. No mesmo buraquinho do canto, você prende, ó, com outra laçadinha e outro ponto baixo. Então, você acabou de fazer o cantinho novamente. Agora, você vai continuar o caseado por todo ao redor do seu pano até chegar aqui no comecinho novamente. Então, a parte de baixo ela ficou assim. Quando você tiver trabalhado o caseado ao redor de todo o seu pano de prato, sua toalha, ele vai ficar assim. Então, agora, você termina com 3 correntinhas e um ponto baixíssimo no primeiro ponto que você fez do caseado. Só que agora nós temos que chegar até a parte de baixo para começarmos o nosso barradinho. Então, você vai caminhar com pontos baixíssimos sobre as correntinhas de base, até chegar lá no cantinho para nós começarmos a fazer o nosso barradinho. Ó. Então, você passa aquele pontinho do canto, do meio do canto, e você começa bem no início, na primeira correntinha da largura da parte de baixo. Agora, você vira o pano, para ele ficar com a parte de baixo retinha. E você vai trabalhar da seguinte forma. Aqui nesse primeiro ponto do caseado, você vai subir 3 correntinhas. Elas já equivalem a um ponto alto. Você vai trabalhar aqui mais 2 pontos altos. Agora, você vai fazer 2 correntinhas e 3 pontos altos aqui nessa mesma base.
Então, a gente fez um ponto V triplo. Agora, você vai fazer 6 correntinhas. 3, 4, 5, 6. Você vai pular 2 pontos do caseado e no próximo você vai fazer 2 pontos baixos. No ponto do caseado seguinte, você faz novamente 2 pontos baixos. Agora você faz 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas, pula 2 pontos do caseado seguintes e no próximo você faz um ponto V triplo. Então, essa é a sequência que nós vamos trabalhar por toda essa primeira carreira. No ponto V triplo você faz os 3 pontos altos, as 2 correntinhas e os 3 pontos altos. Então, a sequência ela vai ficando assim: um ponto V triplo, 6 correntinhas, pula 2 pontos do caseado, nos 2 seguintes você faz 2 pontos baixos, 2 pontos baixos, pula novamente 2 pontos do caseado e faz o ponto V triplo. Então, agora você vai pular 2 pontos do caseado e vai fazer nos próximos 2 pontos, 2 pontos baixos em cada um, 6 correntinhas, vai pular 2 pontinhos e vai fazer o ponto V novamente. Então, a sequência ela vai ficando assim. Depois que você terminar de trabalhar a primeira carreira, ela vai ficar assim. Agora, você vai virar o seu trabalho para o lado avesso. E você vai caminhar com pontos baixíssimos até o meio desse ponto V da base. Então, você caminha com um ponto baixíssimo, 2 e 3, até que você chegue no meinho do ponto V. Ali no meinho, você vai subir 1, 2, 3 correntinhas e você vai fazer mais 2 pontos altos para fazer a primeira parte do ponto V. 2 correntinhas de espaço e novamente 3 pontos altos naquela mesma base. 2, 3. Agora, ao invés de 6 correntinhas, você vai fazer 7. Então, você faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ao invés de você fazer 4 pontos baixos, você vai fazer 3. Então, você vai fazer no espacinho entre um ponto baixo e outro, você vai fazer os pontos baixos dessa carreira. Então, você faz 1, 2, 3 pontos baixos. Agora, você faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas novamente. E você faz ponto V sobre ponto V. 3 pontos altos. 2 correntinhas. 3 pontos altos. Então, o que muda é o seguinte: o ponto V continua, ponto V sobre ponto V. Porém, a parte das correntinhas, ao invés de 6, você vai fazer 7. E os pontos baixos, ao invés de 4, como foi na base, você vai fazer 3 naqueles espacinhos entre os pontos baixos da base. Vai dar certinho 3 pontos baixos. Você vai seguir agora trabalhando dessa forma até o final da carreira. Depois que você terminar a segunda carreira do barradinho, você vai virar o seu paninho para o lado direito. E aqui nós vamos fazer os pontos baixíssimos para chegar até no meio do ponto V e começar a próxima carreira. Então, você vai caminhar com um ponto baixíssimo,
2 pontos baixíssimos, 3 pontos baixíssimos, até o meio do ponto V da base. Ali você vai começar o próximo Vzinho. Então, você sobe 3 correntinhas, você faz mais 2 pontos altos, duas correntinhas e 3 pontos altos novamente, naquele mesmo espaço de correntinhas da base. E 3. Agora, nas correntinhas, nós vamos fazer 8 correntinhas no total. Então, você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E você vai trabalhar 2 pontos baixos nessa carreira. Então, aqui você tem 3 pontos na base. Você vai fazer no meio dos 3 pontinhos os 2 pontos baixos. 1 e 2. Agora, você vai trabalhar 8 correntinhas novamente. 4, 5, 6, 7, 8. E você vai trabalhar ponto V sobre ponto V. Então, o que muda nessa carreira é que nos pontos baixos você trabalha 2 pontos e nas correntinhas você trabalha 8 correntinhas ao invés de 7. Ó, estamos completando o ponto V triplo e a sequência para essa carreira vai ser esta. Você trabalha o ponto V triplo, 8 correntinhas. 2 pontos baixos, 8 correntinhas, ponto V sobre ponto V. Terminada a terceira carreira, o seu barradinho ele vai ficando desse jeito. Então, agora, nós vamos virar novamente o nosso trabalho para o lado avesso. Nós vamos caminhar com ponto baixíssimo até o meio do ponto V. E agora nós vamos subir 3 correntinhas, sempre como no início das outras carreiras. Sobe as 3 correntinhas, que equivalem a um ponto alto. Em seguida, você faz 2 pontos altos, 2 correntinhas e novamente 3 pontos altos. Só que agora, nas correntinhas de espaço, você vai fazer 10 correntinhas. Então, você faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nos pontos baixos, você vai repetir os 2 pontos. Então, ponto baixo sobre ponto baixo. Novamente, 10 correntinhas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E ponto baixo sobre, ponto V sobre ponto V. Que nós já chegamos no ponto V da base, então sempre no meio do ponto V, a gente faz outro sobre ele. 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Então, a sequência para essa carreira vai ser assim: ponto V sobre ponto V, 10 correntinhas, 2 pontos baixos, ponto sobre ponto, 10 correntinhas e V sobre V novamente. Vai ficando desse jeito. Depois que você acabar a quarta carreira, o seu barradinho vai ficando desse jeito. Então, agora, aqui no finalzinho, você vai virar o seu trabalho para o lado direito. E nessa última carreira, que é a quinta, nós vamos prender os nossos motivos, os nossos Papais Noéis.
Então, o que nós vamos fazer aqui no início da carreira? Nós vamos caminhar com um ponto baixíssimo, 2 pontos baixíssimos, 3 pontos baixíssimos, até a metade do ponto V. Ali nós subimos 3 correntinhas. Nós fazemos mais 2 pontos altos. Nós vamos trabalhar um ponto V normal sobre o ponto V da base. Ponto V triplo. São 3 pontos altos de cada lado, separados por 2 correntinhas. Trabalhado o ponto V triplo, você já vai pegar um Papai Noel, vai deixar ele assim de cabeça para baixo. Você vai fazer 2 correntinhas. Você vai pegar o seu Papai Noel, ó, com o avesso virado para você. Você vai naquela parte branca do Papai Noel e você conta a partir do chapéuzinho 1, 2 pontos. Nesse segundo pontinho, você vai prender com um ponto baixo. Agora você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 correntinhas. E você vai prender essas 12 correntinhas no chapéuzinho do Papai Noel e nessa parte de pontos baixos da base. Então, você introduz a agulha no meio desses 2 pontinhos baixos da base e também, ao mesmo tempo, no chapéuzinho do Papai Noel, bem lá na pontinha, ó. Você introduz a agulha, puxa o fio ali por dentro, prende com ponto baixo. Agora você faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 correntinhas. E você prende no segundo pontinho do outro lado do chapéu, naquela parte branca. Então, aqui pelo avesso, você vai prender, ó, contando 1 no segundo pontinho. Você prende com ponto baixo. Agora, você faz 2 correntinhas, pega a laçadinha e faz ponto V sobre ponto V. 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. 1, 2, 3. Ó. Então, o Papai Noel preso, ele vai ficar assim. Quando você virar o seu trabalho pro lado certo, para você ver melhor, o Papai Noelzinho ele vai ficando assim, ó. É dessa forma que você vai prender em todas essas bases de pontos altos, de pontos baixos. Então, aqui, ó, para você ter um exemplo melhor, vai um Papai Noelzinho aqui, vai o outro aqui, vai o outro aqui. Ó, eles vão ficando todos desse jeito e todos encaixadinhos da mesma forma. Depois que você faz o ponto V, você faz 2 correntinhas, prende nessa parte branquinha aqui no segundo ponto. Faz 12 correntinhas, prende a pontinha do chapéu com a parte do ponto baixo. Faz 12 correntinhas, prende aqui nessa parte branquinha do outro lado do Papai Noel. E 2 correntinhas, ponto V sobre ponto V. Assim você vai prendendo todos os seus Papai Noéis até o final da carreira. Depois que você prender todos os Papai Noéis, eles vão ficar assim. O correto, para que depois fique bem certinho o formato ao redor do chapeuzinho do Papai Noel e os pontos V, é que você pegue um paninho, pode ser uma fraldinha ou um paninho bem macio, umedeça esse paninho, dobre umas 2 vezes, coloque por cima do seu barradinho, arrumando bem para que ele fique bem certinho, ó. E você, com ferro quente, ferro a vapor, você passa sobre o paninho umedecido. Assim você não encosta o ferro no seu barradinho, não queima. Coloque o paninho dobrado, umedecido, e por cima você passa o ferro quente com vaporzinho. Assim ele vai ficar bem definido e bem certinho o seu barradinho. Então, terminados de aplicar todos os Papai Noéis, você vai arrematar essa parte, você termina com ponto V,
como todas as carreiras, e você arremata. Ó. Esse fiozinho aqui do arremate, você pode até esconder sobre os pontinhos do ponto V, porque ainda nós temos um detalhe de acabamento para fazer. Ó, então, você pode acabar com o fiozinho nessa correntinha do meio do ponto V, porque ali nós vamos ainda fazer um acabamento, então ele vai prender o fio. Aí você corta. Então, nós vamos virar o nosso barradinho. Fica uma graça esse barradinho, muito delicado. Ó. Ele fica assim. Por isso, ó, esses detalhezinhos que você tem aqui das correntinhas ao redor do chapéu, por isso que o ideal é que você arrume bem, ó, e passe um ferrinho, como nós deixamos a dica. Assim ele vai ficar certinho, bem firme, bem definido, ó. Então, ele fica assim. Agora, nós vamos fazer a última parte, que é o acabamento. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o fio verde. Nós aqui vamos fazer com verde. Se você gosta de colorido, você pode fazer com vermelho. Você pode fazer com outra cor. Você vai cortar fiozinhos de aproximadamente 20 centímetros. Você vai pegar 6 fiozinhos do mesmo tamanho. 3, 4, 5 e 6. E nós vamos fazer franjinhas, ou seja, nós vamos aplicar franjinhas em cada um desses pontos V que ficaram entre os papais noéis e o comecinho e o final. Então, com 6 fiozinhos de aproximadamente 20 centímetros cada, nós vamos agora aplicar as franjas. Para fazer a aplicação da franja, você vai deixar todos os fiozinhos com a pontinha, ó, na mesma altura. Você vai colocar todas as pontinhas juntas. Você vai aplicar assim. Você coloca a agulha do avesso para o direito, no meinho do ponto V. Você dobra dessa forma os 6 fiozinhos. Você puxa o meinho da dobra para baixo, ó. Você forma aqui uma laçadinha bem grande. Por dentro dessa laçadinha, você passa todos os 6 fios do que ficaram do outro lado. E depois você puxa, formando o pingentezinho, a franjinha. Então, ela fica assim. Depois nós arrumamos as pontas para ficarem todas retinhas. Então, agora você vai fazer a aplicação das franjas nos restantes dos Vzinhos. Você corta os fiozinhos, 6 fiozinhos de 20 centímetros cada, e faz a aplicação desse jeito em todos os Vzinhos da sua carreira. Depois que você aplicar todas as franjinhas no seu biquinho, no seu barrado, ele vai ficar assim. Aí vai faltar você só cortar as pontinhas para deixá-las todas retinhas, ó. Então, você corta as pontinhas, deixando todos mais ou menos do mesmo tamanho, ó. Todos uniformes. Ó. Então, depois que você aparar as pontinhas da sua franja e aplicar, ela vai ficar assim e vai estar finalizado o seu barradinho de Natal. Então, parabéns! Você acabou de aprender como se faz mais um modelinho de barradinho.